Evangelho deste 28º domingo, 13 de outubro de 2004, encontra-se em Marcos capítulo 10, versículos 17 ao 30. O perigo das riquezas está escrito: naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: por que me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: mestre, tu disse que tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados com isso e perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo que quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A semente da terra, Marcos 10, 17, 30. O Evangelho de hoje esclarece que a prática da caridade é indispensável para a vida eterna e revela que o apego à riqueza é grande impedimento para quem quer entrar no reino de Deus. Este Evangelho impressiona, primeiro pelo desejo sincero de alguém que tem sede de eternidade. Sua pergunta é: que farei para herdar a vida eterna? Antes, porém, de responder a pergunta, Jesus já ensina que bom é semente é somente Deus. Quem ama o seu semelhante cumpriu o maior mandamento, o do amor. Marcos 2, 34, João 3, 34, 5, 3, João 4, 21. O que farei para herdar a vida eterna? É uma boa pergunta que todos os cristãos deveriam fazer. Mas o que vem a ser a vida eterna? A vida eterna não é algo que se herda, mas algo que se constrói e se conquista. Não é como uma herança de um bem material que passa de pai para filho. Cristo alcançou, doando-se totalmente por amor e piedade. De graça, a vida eterna para todos, mas chegar a possuir implica fazer uma opção de vida comprometida com o seu reino de paz. Justiça e amor implica em ser bom, em praticar o bem. Aqui se trata de um bem inestimável, um tesouro no céu, que sobrevém pelo bom relacionamento com o outro. Portanto, podemos dizer que a vida eterna é o dom de Deus e fruto do esforço humano. Os mandamentos. Esses mandamentos que nos recorda este Evangelho se referem ao relacionamento com o próximo, ou seja, mandamentos com implicações sociais. É neste campo das relações com o próximo que o rico tem ocasião de falhar, devido à ganância que possui. Embora o homem rico tenha observado os mandamentos desde a sua juventude, seu diálogo com o mestre comprova que faltou amor, a capacidade de ser solidário e partilhar seus bens. A lei deve ser interiorizada, gravada no coração não somente como um dever, mas cumprida na liberdade por amor. A caridade é a plenitude da lei, como os 13:10. Dar aos pobres para possuir o tesouro do céu. Jesus ensina tudo ao contrário do que ouvimos praticamente todos os dias ao nosso redor. Na matemática de Jesus, quem perde é quem ganha. Isso não é surpreendente? Uma verdadeira e empolgante novidade, uma nova proposta de vida assumida em benefício do pobre, que pode garantir a obtenção do bem supremo, a vida eterna. A pobreza é uma exigência evangélica. Seja uma pessoa rica, possuidora de muitos bens, ou pobre, desprovida de bens materiais, todos somos chamados a viver a pobreza evangélica, que nada mais é que esvaziar de si mesmo e confiar em Deus, saber que tudo pertence a Ele. O próprio Jesus se fez pobre, nasceu dos pobres, no perdão de 10, 12, sem ter onde ficar a cabeça, Mateus 8, 20, Mateus 9, 58. E ensinou que sempre tereis os pobres convosco, e quando quiseres, podeis fazer o bem, Marcos 14, 7. Portanto, que não haja pobre entre vós, mas abre a mão em favor do teu irmão. Deuteronômio 15, 11. Deve ser o imperativo na vida do cristão. Vem e segue. O segmento de vir a Cristo é uma opção livre, mas as renúncias de Marcos 8, 34 e 6, caminhar com Jesus, aprender dele para tornar-se discípulo missionário, será sempre o desafio do fiel que se opõe a caminho junto do mestre. Era muito rico. A riqueza e a prosperidade na teologia judaica eram tidas como sinal da bênção de Deus. Jesus esclarece essa compreensão errônea e dá novo significado dessa crença. Faz uma inversão agora: os pobres são bem-aventurados, os que possuem riqueza podem tornar-se amaldiçoados pelo próprio Deus, se não assumirem a radicalidade do segredo de Cristo. Lucas 6, 24.
é preciso tomar a decisão. Não poder servir a Deus ou ao dinheiro. Mateus 5:34, quer dizer 6:13. Uma coisa te falta. A atitude do homem rico revela que mesmo tudo sendo muito rico, falta-lhe alguma coisa. É um dado antropológico, teológico, o fato que o homem, ser humano, sendo ferido, tem em seu ser o desejo ardente da eternidade. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez mais de sua própria natureza. Nada pode preencher o lugar de Deus no coração humano. Deus que é infinito, criou os finitos, mas com uma aspiração transcendente, com ardente desejo de unir-se ao seu Criador. Aleluia. E para finalizar, hoje somos convidados a nos despojarmos de nossas riquezas, para que elas não se tornem empecilho para a nossa salvação, mas antes sejam partilhadas com os mais pobres, que são os destinatários privilegiados do Evangelho. Aleluia. E além disso, os discípulos que são os pobres, marginalizados, serão aqueles que, como mestre, conduzirão o rebanho de Cristo. Sendo assim, serão os primeiros, irão à frente do testemunho, mas sem se esquecer de que o primeiro, o maior, é aquele que serve o irmão. Marcos 10:30. Aleluia. O mundo nos diz para buscar o sucesso, o poder e o dinheiro. Deus nos diz para buscar a humildade, o serviço e o amor. Aleluia. Amém? E assim agradeço a riquíssima oportunidade em nome de Jesus. Aleluia.